Fui convidado hoje a participar de uma forma diferente para falar de uma palavra, né? Eu gosto desses desafios, é quando o pregador sai, né? E aí fala assim, lá vai, solta o Dudu, solta o Cadu. Então, e aí eu falei, não, tá bom, tá, qual a palavra, né? E a Fátima passou pra gente e no domingo eu sinceramente esqueci. Como um bom servo de Deus, creio demais na providência divina. E hoje de manhã, o Senhor me lembrou, você tem que falar sobre a tal passagem. Eu falei, que legal, né? Aí eu peguei de manhã para ler, para falar assim, Senhor, hoje me inspira sobre essa palavra, né? Deixa eu viver esta palavra. Porque se eu não viver a palavra, ela é letra morta. Ela não funciona, não tem pregação se ela não é vivida, né? E aí esse negócio, a gente tem que viver a fé. Não basta falar da fé. Tem muita gente que fala, até fala muito bem da fé. Mas o legal não é falar da, é viver a. É muito diferente. E aí o nosso amigo, nosso irmão Guilherme, estava aí falando, deixa ele repousar no Espírito. Eu falei, isso não vai dar certo, Senhor. Eu vou entrar em repouso aqui, oração profunda, eu vou simplesmente, o Senhor vai me tirar daqui e nada, não vai ter pregação nenhuma, né? E nisso me fez lembrar, casa de gente de oração, de carismático, de oração profunda, né? Assim, né? Eu lembro de chegar em casa, às vezes, do trabalho cansado, e aí dou com meu filho, vou falar com todo mundo, falar com meu filho, o Pedro, e aí eu falo assim, pai, tive um dia complicado, quero repousar no Espírito. Eu falei, não tem problema não, eu daqui da porta, imponho a minha mão e faço oração, Senhor, dá-lhe agora uma efusão do Espírito Santo e que ele repouse no Espírito. Ele lá na cama, bumba, caía. Então já sabia que só tinha que ficar encostado na cama, que aí o Espírito Santo já fazia ele deitar, né? Desabar na cama e entrar num repouso que duraria 5, 10, 20, 30 minutos. E aí você sai outra pessoa, né? O Senhor te refaz todas as suas forças pelo Espírito. Então a gente tem que viver a fé, viver aquilo que Ele nos propõe e ser de Deus num mundo que é contra Deus. A gente tem que saber isso. Senão, a gente vai ficar batendo com a cabeça na coisa errada, né? O Senhor nunca falou assim, vocês têm que ser do mundo e vencer o mundo. Ele falou alguma vez isso? Não. Vocês têm que ser de Deus. Vocês têm que viver fora do espírito do mundo, fora do sistema do mundo e no meu sistema, no sistema do reino. E aí tem muita gente que tenta juntar os dois. Incansavelmente vai falir, vai faltar e não vai conseguir, né? Aqueles que conseguem são aqueles que entram naquilo que Jesus chamou de reino de Deus. Se você não entrar no reino, você não entende o reino, viram palavras ao vento. Aí as pessoas falam, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Jesus mais belamente falou, se você não nascer de novo, não poderás entrar no reino dos céus. Aí ficou todo mundo pensando como é que entrar na barriga da mãe. Por quê? Pensa como o mundo, pensa como um mundano. Pensa segundo a lógica do mundo. E Jesus falava da lógica de Deus. E aí dá tudo errado. E aí Jesus tinha que chegar no canto, com cada um deles. Amiguinho, meu irmãozinho, vem cá. Deixa que eu vou desenhar para você. Né? E ele vinha explicar o que é o nascer de novo. E aí, a gente muitas vezes vai pegar a palavra e ficar nisso. Eu tenho que nascer de novo. Né? E tem gente que fala assim, eu gosto muito dos evangelhos, mas quando entra para ler as cartas, eu já não gosto tanto assim não. É aquele católico mais ou menos, meia bomba, né? Que adora botar o mais.
Eu gosto disso aqui, mas aquilo ali eu não gosto. Então, querido, aí o cara vai ao médico, né? O cara passa lá uma prescrição. Você tem que fazer isso, aquilo outro. Aí o cara assim, o primeiro remédio eu tomo, mas o terceiro e o quarto eu não gosto não. Aí daqui a pouco, um mês depois, ele volta assim, e deu errado, o médico errou. Será que foi o médico que errou? Ou será que a gente não obedeceu? Né? Então, a palavra, o Evangelho, né, nos mostra um caminho, uma vida de explicação de Jesus. Já as cartas vão ser como colocar isto muitas vezes em prática. E o melhor que a maioria de nós não sabe é que o Evangelho ele é feito e foi falado para o povo hebreu, para o povo judeu, para o povo que foi escolhido, para o povo que já tinha uma vivência, um povo que já conhecia. Quando ele vai falar das cartas, ele vai falar para os pagãos. Quem daqui era judeu de início? Nenhum de nós. Quem daqui veio do paganismo? Todos nós, quase. A maioria, são poucos os judeus convertidos, né? A maioria de nós é pagão. Veio do paganismo. Falei alguma coisa absurda? Não. Então as cartas são escritas para aqueles que estão adentrando a fé e querendo aprofundar. Ler as cartas de São Paulo, São Pedro, São Tiago, e todas elas nos ajudam a entrar e compreender a palavra real de Jesus. Então a gente tem que ler as cartas para que a gente consiga entender. Na maioria das vezes, quando eu li pela primeira vez, vou falar que eu acho que eu boiei em 90%. Olha que eu estou sendo generoso, né? Mas eu boiei mesmo, mas eu li. Mas por quê? Porque Jesus precisa de material para a nossa conversão. Eu sou católico. Já leu o Evangelho quantas vezes? Nenhuma, querido. Você é um cara muito bom, né? Mas não é católico. Católico que não sabe a palavra, não sabe nada, né? Você não sabe o básico. Então, eu já estou falando assim, a palavra vocês têm que ler os 4 evangelhos, mas não basta. Você vai ter que partir para as cartas. E aí tem os desafios que são ali propostos. Eu vou pegar o texto de hoje, Romanos 5, me deram um trechinho. Eu falei, não dá para eu falar só desse trechinho, porque o que vem antes é muito importante, o que vem depois é mais importante ainda. Como é que eu vou só conseguir falar desse trechinho? Então, eu vou tentar falar rápido de tudo, porque eu tenho certeza que essa palavra, ela vai tocar a cada um aonde precisa, porque assim é a palavra de Deus. Pode ter um grupo enorme de pessoas e cada um vai ser tocado de uma forma diferente. Diz assim, fruto da nova justiça. Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Já parou aí que a maioria dos católicos não entendeu nada que está aqui escrito. Justificados? Mas como assim? Eu não sou bom? Eu já não estou salvo? Queridos, quem nos dá, quem nos faz ser bom, ou que faz a gente prestar, é Deus. Então, Jesus, ele olha para a gente, né? O Pai olha para a gente por meio dos olhos de Jesus e nos faz ser justos. Sem esse olhar, nós não somos justos. Deu para ver a diferença? Então, nós somos justificados em Jesus para o Pai. Então, o Pai olha para nós por meio de Jesus e Ele nos vê de forma como uma criatura boa, como uma criatura que está melhorando, como uma criatura que vai chegar a algum lugar,
que uma criatura que está sendo chamada à santidade, a uma melhora de vida, a ser uma coisa totalmente diferente daquilo que você era. Se você não entendeu isso, você ainda não entendeu ainda aquele caminhar mais interessante. Então você tem que falar, eu fui justificado por Deus. Mas se você apenas falar, né, não adianta. Nós somos justificados por Deus e Deus nos pede, logo após esse olhar de Deus, Deus nos pede alguma coisa. O que Ele vai nos pedir? Né? Que nós entremos para a casa dele. Como é que a gente entra para a casa dele? Qual é o gesto concreto? Toda palavra de fé exige um gesto concreto. E o gesto concreto é o batismo. Por isso somos batizados. Gesto concreto de fé. E por meio desse gesto concreto de fé, se tornar viva a palavra da justificação, que veio pela fé. A nossa fé? Não. A fé de nossos pais. Mas não é a pessoa pela fé que ganha essa justificação? Não, queridos. Nós somos seres espirituais que temos uma herança espiritual. A minha herança para o meu filho, para a minha filha, né, para os meus, é aquilo que eu trago de vida. Tem o material e o mais importante é o espiritual. Se você não entendeu isso com a vida dos eleitos, os judeus, no Antigo Testamento, que eles carregavam a justiça divina pela eleição, Deus nos faz carregar igualmente. Por isso somos batizados desde o começo. Ok? Isso pela fé dos pais que nós carregamos. Então nós temos a obrigação de manter a fé e transmitir esta mesma fé aos nossos filhos. Ah, o padre vai fazer isso. Teu filho vai ficar, vou falando logo, teu filho vai ficar ateu. Se esperar o padre transferir a fé dele para você, teu filho vai ser ateu. Quem educa o teu filho na fé é você, com os teus atos, com a tua palavra, com o teu ensinamento, com a tua leitura, e aí você vai para a igreja e o padre vai confirmar e dar força a isso. Isso que está errado no mundo dos católicos. Ah, eu vou mandar meu filho para a igreja e ele vai se converter. Não vai não, querido. Não é assim que funciona não, querido. É na oração dos pais, na vida e na transmissão. Continuando. Por ele que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes, para quê? Então Deus está falando que Ele nos deu isso de graça. Você merece isso? Não. Tem muita gente, eu vejo na igreja, eu sou muito bom, olhem para mim, faça o que eu estou fazendo. Querido, você não é porcaria nenhuma. Tem uma palavra que eu li, eu gosto que Deus muitas vezes dá para a gente, aqui em casa, quando o ser humano, por melhor que seja, faz alguma coisa de bom, foi porque o meu Espírito Santo moveu aquela criatura. Porque o homem mais santo dentro da igreja é rude, sem sal e duro, sem o meu Espírito. E aí nós entendemos a palavra graça. Graça é uma coisa que Deus nos deu, quer dizer, de graça. A gente merecia isso? Mas na hora que a gente entende que a gente recebeu uma graça, e tudo é graça de Deus, seja o pão de cada dia, seja a família que a gente tem, seja o grupo de oração, seja os amigos, que tudo isso é uma graça para a gente viver. Como Jesus fala, eu quero que vocês tenham vida e vida em plenitude. E isso tudo é graça de Deus para a gente. Porque Ele nos amou primeiro. Não fomos nós. Né? Esse texto ele vai chegar lá, quer ver? E nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. O que quer dizer isso? Eu me glorio de um dia ter a chance de ir para a casa de Deus. Chegar na pátria celestial. Eu tenho esse acesso. Eu tenho esta possibilidade porque a graça me foi dada, um ato de fé foi feito e eu estou aqui caminhando. Se não tiver essas três coisas,
Ah, eu tive fé, eu me converti e agora já vou para a casa de Deus, não preciso fazer mais nada. Querido, com muita sorte você vai parar no último degrau do purgatório. Com muita sorte, porque você só teve a primeira bola. Agora você tem que continuar. Deus confia em você que você vai continuar, que você vai seguir, que você vai querer. E Ele te cutuca todos os dias, tá? Então, não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações. Para quê? Pronto, agora a palavra enlouqueceu, não é isso? Nos gloriamos das tribulações. Por quê? Porque a tribulação vai mostrar, primeiro, a minha condição, né, de pecador. Segunda coisa, na tribulação eu compreendo que eu preciso de Deus para vencer a tribulação e para permanecer de pé. A tribulação é um remédio meio amargo que Deus dá para que a gente compreenda e mude as coisas erradas que estão em nós. Tem gente que não sai da tribulação, é porque fica repetindo a terceira série. Não tem jeito, não quer mudar. Então o remédio continua sendo o mesmo. Ah, eu tô com tosse. Vai tomar, né, remedinho para tosse. Ah, mas eu quero remédio para dor de cabeça. Não, querido. Remédio para tosse. Enquanto você estiver com tosse, o remédio de Deus será a tribulação da tosse. E não adianta. Eu vejo gente que quer ser mais cabeça dura que Deus. Deus vai sempre ganhar de você. Sempre. Sabe por quê? Porque Ele tem todo o tempo do mundo. E você, com sorte, tem uns 70, 80 anos aqui. Então Ele já ganhou. Não tem como ganhar dele. Né? Vamos continuar aqui? Olha que legal. Pois sabemos que a tribulação produz a paciência. Então, Paulo ele vai querer dar para a gente para que funcionam as coisas. É legal isso. Então ele fala, a tribulação vai gerar na gente paciência. Por quê? Porque nós aprendemos que a tribulação é um remédio de Deus que vai atuar na gente e que a primeira coisa que vai dar para a gente é paciência para suportar a tribulação. Não adianta brigar, gritar, perda de tempo. E Deus vai esperar você parar de ser criança pequena. Sabe aquelas crianças birrenta? Né? Você fala, não pode fazer isso. Aí começa a ficar do teu lado, birrento, fazendo, acontecendo. Deus espera. Espera você passar essa fase tua birrenta. Você está perdendo tempo. Mas Deus escuta o seu tempo. A paciência prova a fidelidade. Então Deus mostra, a tribulação vem para gerar em você uma coisa chamada paciência. A constância na paciência, passando com paciência, vai gerar em você uma coisa chamada fidelidade. Você vai aprender a ser fiel. Fiel ao que você pensa, fiel às suas palavras, fiel em todas as situações. Então, ele está mostrando como Deus tem um procedimento. A gente tem que entender o procedimento para saber o que está acontecendo na nossa vida e qual é o próximo passo. Senão a gente vira aquelas pessoas que não sabem nem de onde veio, nem para onde foi. E Paulo vai explicar mais ainda. A fidelidade comprovada, ou seja, exercida várias vezes, né, produz a esperança. Então você vê que muita gente quer ter esperança, mas não quer saber da tribulação, não quer saber de ter paciência, não quer ter fidelidade, mas já quer esperança. Por que eu tenho esperança depois de tudo isso? Porque eu vi a tribulação, eu vi o problema. Depois de eu ver o problema, eu vi o que eu pude esperar em Deus e o que acontece quando eu espero em Deus. Depois que eu espero em Deus, eu vejo a fidelidade de Deus. Porque Deus fala que vai te ajudar a passar e vai te ajudar a superar. E depois que você passa por isso tudo, você vai ter esperança. Por quê? Porque você sabe que no momento da tua tribulação, nos teus momentos mais difíceis, Deus estava lá. E se estava lá, era por você, amando você, levantando você nos momentos que você caiu, para que você consiga fazer isso tudo. Então, essas 4 palavrinhas funcionam assim. Só vai funcionar em você se você seguir a ordem do Espírito. Que Paulo
está nos indicando. A esperança não enganada, e a esperança não enganada, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Então, Deus generosamente, além de te dar as palavras, te dar o caminho, Ele fala o seguinte, Ele derrama o poder dele sobre você, para que você consiga agir no Espírito. Porque sozinho ninguém vai. Jesus falou o quê? Eu vou ao Pai, mas vou enviar para vocês o Paráclito, o Espírito Santo. Para quê? Para que vocês tenham força e saibam como fazer. Saibam a força, mover-se em Deus, esperar em Deus, agir em Deus. Né? Você pode estar em dois lados. Você pode ser daqueles que estão lá no Pentecostes, né? Orando em línguas, falando, profetizando, vivendo o Espírito. Ou você pode ser daquele que está no Pentecostes, falando assim, estão loucos, estão bêbados, não servem para nada. Quem são aqueles que foram salvos? É aqueles que se deixaram levar pelo Espírito, oraram em línguas, profetizaram, converteram? Ou era aqueles que só viviam dando reclamações e olhando o lado errado dos outros? Por isso que o Espírito nos é dado, para que a gente comece a olhar para o lugar certo, para a coisa certa. Com efeito, quando éramos ainda fracos, então Deus está falando, somos fracos, éramos fracos, porque agíamos mundanamente, derrotados. Cristo, a seu tempo, morreu pelos ímpios. A gente, muitas vezes, quando você fala assim, morreu pelos ímpios, morreu por eles. Não foi? Você não faz isso? Foi por eles. Não. Inverte o dedo. Ó o dedo. Morreu por você. Morreu por mim. Eu era ímpio. Não tenho dúvida nenhuma de falar nisso. Se não tivesse a graça dele, talvez eu estivesse fazendo atrocidades hoje em dia, como eu vejo muita gente fazer. Mas graças a Deus, na misericórdia dele, na graça dele, mudou minha vida. Por isso eu me glorio das coisas dele. Com muita dificuldade, a gente aceitaria morrer por um justo. Eu acho que eu não conheço quase ninguém que morreria por um justo, né? Por um homem de bem, quiçá se consentiria em morrer. Uma palavra, não é verdade ou mentira? A minha vida por alguém, né? A gente se diz cristão, hein? Aí ele vai lá, mas eis que a prova brilhante do amor de Deus por nós, quando éramos apenas pecadores. A gente não prestava. Deus nos amou quando a gente não prestou, quando a gente não prestava. Quando Deus foi na tua casa, quando Deus foi chamar você no meio dos seus amigos, quando Deus foi atrás de você, você não era uma coisa boa não, gente. Você era ruim. Você era ímpio. E Deus te amou sendo ímpio. O verdadeiro amor é que ama apesar das tuas fraquezas, apesar das tuas pequenezes. E se Ele te ama daquele jeito, mas é que tem um segredo, que Ele te ama daquele jeito, já sabendo que o toque dele vai te levar lá para cima. Porque Ele tem uma esperança viva em você, numa coisa chamada conversão, mudança de vida. E para que você chegue nessa conversão, mudança de vida, para que comece lá o texto, lá no início. Eu me glorio, cadê? Eu me glorio de chegar um dia à casa de Deus, de possuir um dia a glória de Deus. Então é esse o chamado que Deus está falando para a gente hoje. A gente tem que mirar lá em cima e não aqui embaixo, sabendo o que nós somos, mas não ficando nisso. Isso que é legal. Jesus não fica para você falando assim, você não presta, você é isso, você errou, você está ruim. Você vê Jesus falando isso? Não vê. Ele sabe daquilo que você é feito, mas ele não para aí. Ele vai muito além disso. Ele vai fazer assim, eu sei como tu tá, mas anda comigo. Deixa eu te amar.
Deixa eu te transformar. Deixa o Pai fazer a obra em você. Eu tenho um plano. Eu morri por esse plano para você. Eu paguei o maior preço que era possível por você. E nós falamos, ele morreu por muitos, ele morreu por todos. Não, ele morreu por você. Quando a gente fala assim, no geral, parece uma coisa assim. Não, é totalmente pessoal. Como a salvação é totalmente pessoal. O batismo no Espírito Santo é totalmente pessoal. Uma experiência com Deus. A gente pode ter um grupo de 30 pessoas aqui. Mas quando vem uma experiência com Deus, cada um vai ter uma experiência diferente, segundo a abertura de coração de cada um. Mas Deus vai dar o máximo possível para aquilo que você pode fazer, para aquilo que você suporta. Mas depende de você falar, vem, Senhor, eu quero, eu preciso. Estou aqui, Senhor. Você morreu por mim enquanto eu nem prestava. Você me amou daquela forma. Né? E a coisa mais linda que eu lembro de Teresa Arruda falando de um mendigo que ela achou na rua e Deus fez ela amar o mendigo. E o mendigo fedia. E ela contou que ela tem um problema seríssimo com o cheiro. E Deus fez ela amar apesar do cheiro dele, que era horrível. E ela foi rezando por ele, até aquele mendigo virar um homem de novo. Um homem de Deus, uma criatura amada por Deus, não uma pessoa largada e destruída. Né? Portanto, muito mais agora que estamos justificados pelo seu sangue, não é preço de qualquer coisa, é um sangue real, é um sangue divino. Não é qualquer um que tem esse sangue, só o próprio Deus. Né? Seremos por nós salvos da ira. Aqui, essa palavra para mim na igreja a gente só escuta que Deus é amor, que Deus é amor, que Deus é amor, que você já está salvo, você já está quase no céu, não sei o que você está fazendo por aqui. E aqui Deus fala que Ele nos salvou da ira. Que ira? Cara, já parou para pensar nisso? E que enquanto vivíamos naquela vida mundana, naquela vida quase que bestial, nós estamos destinados à ira de Deus. Mas Deus vai lá, nos salva, pega cada um pela mão e traz para junto do seu coração. E aí nos dá a chance de chegar à casa do Pai e sair da ira. Né? Deus se ira? Sim. Faz isso. Tem isso? Tem. A gente pode irritar Ele? Pode. Eu vejo muita gente tentando? Vejo. Né? Mas Deus, muitas das vezes, Ele tem mais complacência, mais amor e quer dar uma outra chance para a gente do que a gente possa perceber. O texto ele vai continuar um pouquinho mais. Eu gosto do final dele, diz assim, mas ainda mais nós nos gloriamos em Deus. Eu não me glorio de mim, eu me glorio de Deus. Se eu me gloriasse de mim, como muita gente faz, isso chama-se vaidade, que vai me levar ao orgulho e que o orgulho me vai levar à queda. Então, por isso, eu não me glorio de mim, eu me glorio de Deus. Deu para entender a diferença? E depois ele fala assim, nos gloriamos de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para ver o Pai eu tenho que passar por Jesus, não tem jeito. Por quem desde agora temos recebido a reconciliação. O que significa isso, para fechar? Reconciliação é a mesma palavra que religião. Religião é reconciliar-se com Deus. E eu só posso fazer isso em Jesus, porque é o único Filho de Deus. É o único caminho. Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, eu sei que hoje, nos dias de hoje,
A gente vê todo mundo falando, todos os caminhos levam a Deus. Não vê isso? É um erro profundo falar isso. O ditado correto é, todos os caminhos nos levam a Roma. Só isso. Esse é o ditado. Já mudaram para nos levam a Deus. Todos levam a Deus? Não. Deus só tem um. Tem muita coisa esquisita por aí. Não vou dar nomes às feras, né? Porque hoje em dia a gente não pode nem dar nome às feras mais. Mas tem muito caminho dado errado por aí. Para ir ao Pai, a Deus Pai, o único Deus, só tem um caminho. Jesus Cristo. Acabou. O resto vai ficar aí borbulhando, vai aí para a palavra. Eu não posso fazer nada. Quem falou isso? O próprio Deus. Se o próprio Deus falou isso, eu não posso mudar uma palavra dele. E tem gente na igreja tentando mudar isso. Não aceitem. Só tem um caminho que leva ao Pai. Todos os outros... E o último pensamento: não existe atalho para Deus. Deus é o seu próprio atalho, o seu próprio caminho. Ok? Então a gente sabe disso. Então vamos deixar a graça de Deus operar em nós através do Espírito, que ele está falando isso, né? Como veio na profecia que foi falada, né? Pelo Guilherme, né? Ele é o caminho, ele é o Filho, ele tem que ser ouvido. Se um minuto com ele é melhor que um dia inteiro, um mês inteiro, que ele vai te direcionar a vida inteira. Às vezes é uma palavra, ele vai te direcionar. Tá bom? Eu paro por aqui. Eu vou aos comentários. Eu passo